que às vezes passa desapercebido, né? Então você saber o sapato que a sua esposa saiu de casa, a roupa que ela saiu de casa, se ela está usando alguma joia, qual é a joia. Tem marido que deu a joia e era a joia, que ele deu. Aí eu não sei se ele mesmo escolheu ou se alguém escolheu por ele, mas ele deu, né, e era. Aí fica complicado, porque se ele deu, ele tem que conhecer mais do que ninguém a joia que ele deu. Eu não sei se é porque o meu relógio foi caro, meu marido na hora que veio, ele ia pegar ele. Porque salva o bolso dele, gente. Então na hora que ele pensa que ele ia direto dele, para não aprender a pegar, eu já vou logo ver que foi caro, né? Nem que seja porque é caro. Então, a gente precisa estar atento ao nosso companheiro, ao nosso cônjuge. Parabéns a você que acertou. Divino, parabéns. O Divino já veio logo no pertence da minha amiga. Coloriu o chocolate e colocou o óculos dela. Então, assim, parabéns. E para os que não acertou, há tempo ainda, né? Agora, focar essa mulher. Saiu de casa, passa um zoião nela assim, o material é seu, pode fiscalizar. Olha tudo. Se tiver que olhar por baixo também, vai lá que tá um erro, né? Deixa eu ver que cor tá aí também. É seu. Olha, o material é seu, você pode olhar, né? Vai que algum doido quer saber a cor, né? Então, sim, você já tem que saber se é do seu, não estava lá. Então, gente, é só uma brincadeira para descontrair, mas é algo que a gente precisa estar atento ao nosso cônjuge, a como ele está, porque isso faz bem danado para nós, né? Saber que nós estamos sendo monitorados por aqueles que amamos. Amém. Você, marido aí que errou, olha para sua esposa aí, fala para ela assim: minha querida, não repare numa situação como essa. O que importa é que eu te amo. Agora dá um beijo nela aí para você. Amém? A noite vai ser uma maravilha. Queridos, 1 Pedro, no capítulo 4, verso 8, diz assim: mas sobretudo tem de ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, esse texto ele já diz por si só como que é e como precisa ser conduzido o relacionamento entre marido e mulher. O que precisa existir de verdade é o amor. Porque, como a irmã líder, né, dos casais aqui falou, são 12 anos, né, de casado e não foi fácil. Eu e minha esposa já temos 26 anos de casado, mais 32 de convivência. Há 32 anos nós nos conhecemos, ou seja, eu falo para ela assim, que eu tenho mais tempo de vida com ela do que sem ela. Então, de forma que hoje eu já não sei viver sem ela mais. Então, para que tudo isso dure um tempo desse, para que tudo isso possa ultrapassar o tempo, ultrapassar as dificuldades, ultrapassar as adversidades, porque o que existe na nossa vida, principalmente de uma vida a dois, o que mais existe é adversidade, dificuldade. A começar pelas pessoas, né, que se casam. Olha para a pessoa que está aí com você, de frente para você ou do seu lado. Olhe para ela e diga assim: minha querida, por mais linda que você seja, eu sei que você é uma pessoa diferente de mim. Isso é verdade? Se não, imagine da onde que você veio. Imagine como é a sua família, como você foi criado, Imagine como era a sua família e como você foi acostumado, os valores, os princípios, as verdades que você foi sendo instruído desde pequeno e como você viveu. Existem famílias que são mais reservadas, né? Elas não são de muito contato, de muito relacionamento, de muita socialização. E existem famílias que são as famosas famílias farofeiras, que é do povão, que é da festa, que gosta de gente, que gosta de tumulto, que gosta de falar algo. Então imagine duas pessoas diferentes colocadas para viver dentro de um mesmo ambiente, dentro de uma mesma casa. Isso poderia dar certo? Só dá certo com Deus. Só dá certo com Deus. Duas pessoas diferentes convivendo na mesma casa. Então às vezes vem a dificuldade, vem a adversidade, vem o desentendimento, porque a começar, mesmo que a mulher foi tirada,
da costela do homem, ou seja, tinha que ser parecido, mas não é. Você tem do seu lado uma pessoa que é totalmente diferente, fisicamente, emocionalmente, principalmente emocionalmente. Então, você vai precisar conseguir, né, ter uma certa jogo de cintura para conduzir o seu relacionamento. E o homem, por si só, pela natureza, o homem é mais largado, jogado, desorganizado, com raras exceções. E a mulher, por si só, por sua natureza, é atenta, perceptiva, organizada, detalhista. Já começa daí o treino a ficar bagunçado, né? Às vezes um chinelo fora do lugar para você é a coisa mais tranquila e mais normal do mundo. Para a mulher é o fim da história. Você é um desorganizado, desleixado, você não me ajuda, você não faz isso. Mulher, mas é só um chinelo. E a toalha então? Em cima da cama? É só uma toalha. Você não me ajuda mesmo. Quantas esposas aqui, imagino que a maioria, né, tem aquele dia que tira para arrumar e organizar a casa, sim ou não? Sim. Sim? E quantos maridos aqui que preferem ir para outro lugar no dia da arrumação de casa? É só eu? Moço, porque eu vou falar para você, a Bíblia diz assim, fugir da aparência do mal. E se tem uma aparência do mal é quando a mulher está arrumando casa. Rapaz, eu vou falar um negócio para você, que se você pensa em entrar e fala, você já limpou o pé? Vai limpar o pé, aí você vai entrar aqui não nos pés. E não é só a minha não, né? Todos, a gente costuma dizer o seguinte, mulher só muda de endereço. No geral, é a mesma coisa. Né? Então, para que você consiga sobreviver e passar a esses momentos, a essas lutas, precisa existir o amor. Porque quando existe o amor supera todos os outros sentimentos e ele sempre prevalece. Porque afinal de contas a própria Bíblia já diz sobre isso. Né? Restará a fé, a esperança e o amor. Mas de todos esses, no final de tudo, o que sobra sempre é o amor. Amém? Amém, glória a Deus. Nós escolhemos alguns pontos para trabalhar e o primeiro deles eu gostaria de compartilhar com vocês, que é sobre comunicação. Nós vamos estar lendo aqui, pode ficar aí ouvindo, lá em Colossenses, no capítulo 4, no verso 6, vai dizer o seguinte: e vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha, o Senhor é bem bonitinho aqui, né? Olha que gracinha que o Senhor fala. A comunicação parece algo tão fácil, mas dentro do relacionamento é algo muito complicado. A comunicação é fácil lá fora. Do portão para dentro, parece que a gente fica meio burrinho. Só pode. Porque lá fora a gente consegue falar bem com o patrão, lá fora a gente consegue falar bem com os professores, com os colegas, com os funcionários, com todo mundo. Mas dentro de casa a história muda de figura. A nossa comunicação fica meio atravessada. Eu costumo falar assim, que às vezes nós até nos casamos com um príncipe. Toda mulher, quando é jovem, sonha com um príncipe encantado montado no cavalo. Nem pode ser de outra cor. O cavalo tem que ser branco. Talvez o príncipe venha preto, mas o cavalo tem que ser branco. Toda mulher sonha com o cavalo branco. E na grande maioria das vezes, nós até casamos com esse príncipe. Mas eu não sei que raio que acontece, pastor, que nem dia que parece que o príncipe caiu, veio o cavalo e a gente casou. Ficou o príncipe lá no meio do caminho. E a gente casou com o cavalo. Às vezes parece isso, né? Tem dia, não sei se é só eu, tem vezes que eu falo, Senhor, se o Senhor dá o melhor para os filhos, imagina para aqueles que não é. Né? Tem dia que a gente tem esse pensamento. Se esse é o melhor, então, ferrou. Coitadas, né? Mas é por causa dessa comunicação. Nós não sabemos, nós não temos paciência para conversar. No meu caso, ele sofre mais, né? Eu falo isso, mas ele serve mais para mim. Eu acho que às vezes ele pensa assim que ele casou foi com a mula, da princesa, né?
Porque no nosso caso ele é mais temperado, ele é mais calmo, ele é o romântico da casa. Então, assim, eu sou sanguínea quase hemorrágica. Ele é tudo que é reumático, tudo que é mágico é com ele, né? Eu já sou sanguínea, daquelas assim, troca a lâmpada já tem que estar piscada. Se não piscou, eu já falo para deixar que eu já troquei. Então, e ele calmo, assim, tipo assim, não, hora que der, troca. Então a coisa meio que pega fogo. Então, se não é Deus durante esse tanto de tempo, meu irmão, igual a gente fala, né? E como a gente tem uma pistola em casa sempre carregada, né? Pelo trabalho dele, então às vezes eu falo assim, amor, eu não quero largar você não, mas às vezes perder meu réu primário, eu penso mais. Amor do céu, mas eu penso em dar uns disparinhos aqui pra ver se acerta. Porque às vezes a gente fica tenso. Mas olha só, a gente não sabe falar. A gente não sabe sentar, a gente não sabe ouvir, a gente deduz algo e pronto. A crise está instaurada. A gente não tem paciência para sentar, se comunicar, porque comunicação é uma via de mão dupla. Para se haver uma comunicação, eu tenho que falar e o outro precisa entender o que eu estou falando e eu tenho que ouvir e entender o que o outro está me falando. Se isso não acontecer, isso não é comunicação, isso é uma bagunça. E vai dar algo errado. Mas a gente não tem essa paciência com os de casa. O marido pergunta pela segunda vez a mesma coisa, a gente já grita. E quando a gente não estava no meio bobo ainda, fala, você é burro? É tapado? Estou falando. Você não está entendendo? Às vezes, amados, lá fora, se o seu patrão perguntar 10 vezes, você vai responder no mesmo tom 10 vezes. Mas em casa a gente não tem essa paciência. O marido não tem paciência de sentar, olhar nos olhos da esposa e ver quais são as queixas dessa mulher. E mulher tem muita queixa, meu irmão. Se tem um trem que mulher tem para falar, é reclamação. Ou parece que a gente já nasceu com esse botão instalado e ele vem com defeito e ele não desliga. Mas se Deus fez, deve ter para ficar lá, né? Porque senão ele não tinha colocado. E quando eu vejo que o defeito não é só meu, não veio, né? Todas vieram de fábrica, eu fiquei mais calma. Então a mulher tem necessidade de ser compreendida, de ser ouvida. E homens não têm a capacidade de sentar para ouvir. Quando a gente começa a falar, está no primeiro tópico, tem 10 anotados, ele já brigou, já levantou e já foi embora, a gente ficou lá. Mais raiva ainda, vontade de matar o cara. O que custa? Ou muitas vezes é pior, o que você tem? Se você não está disposto a ouvir, não pergunte. Essa falsa força de vontade de ajudar piora a situação. Então a gente precisa sentar, ouvir, entender, ter certeza, porque tem mulher que é lenta no entendimento. Então o marido está tentando explicar para ela assim, princesa, quando nos casamos, você pesava 56 quilos. Eu acho que você engordou um pouquinho. Esse negócio vai dar um B.O. desgramado. Já veio de nós. Eu vou entender dessa forma? Eu nem esperei ele terminar. Mas eu falei, você está me chamando de gorda? Peraí, você está me chamando de... E essa pança, se você não tem vergonha, não? Olha o tamanho dessa pança. Quer dizer, ele ia terminar falando assim, mas ainda bem que a gente evoluiu junto, né? Eu também. Tanto bom. Eu ia me sentir humilhada agora, mas eu esperei. Eu nem sabia o que ele queria falar, mas eu já me senti ofendida. E aí a briga já está, porque eu não vou entender que ele não queria falar que eu sou gorda. É claro que isso é um detalhe. Eu estou acima do meu peso 30 quilos, eu perco isso em uma semana, não é, Tessa? Eu não quero, é diferente, eu não quero, né? Mas se eu quiser, é uma semana, isso é coisa simples, é um toque, né? Ainda mais pra gente que passou dos 40, é mais rápido ainda. Perde na rapidez.
também tem ele, que quando eu casei, ele era um homem de 1,90 m com 90 kg. Né? Hoje ele tem quase 140. Detalhe que ele perde também uma semana, que o homem perde mais rápido. Então, assim, a gente evoluiu junto. Mas a realidade não é o que a outra pessoa, às vezes, está falando também. Não temos paciência para ouvir e compreender o que ele quer falar. Da mesma forma, nós mulheres temos dificuldade de expressar da forma correta aquilo que queremos falar. E na maioria das vezes, nós somos desrespeitosas com os nossos companheiros. Na maioria das vezes, nós queremos ser ouvidas, compreendidas, mas somos desrespeitosas. É complicado entrar em um diálogo com alguém que é desrespeitoso, porque quando o desrespeito entra, a conversa acaba. Não há como manter um diálogo com alguém que não respeite você. É impossível esse diálogo acontecer. Então precisa-se haver muito amor, muita temperança, muita, sabe, tem que ser compreensivo. Precisa perguntar, você realmente está me chamando de gorda? Aí ele vai falar assim, não, você não se perguntou de falar, eu queria falar isso. Mas às vezes a gente já causa todo um caos. Nós precisamos parar também de guardar mágoas. Porque a mágoa vai gerar em nós algo tremendo que chama ressentimento. O ressentimento, para mim, é bem pior do que a mágoa. Porque o ressentimento faz você reviver a mesma história sempre. Você vai ficar ressentindo a mesma coisa. Nós precisamos aprender a que quando a situação acontece, essa situação não foi boa, eu não gostei, sentar, conversar, perdoar e esquecer e caminhar. Ah, pastora, agora vai dar um branco? Não, meu querido, mas você vai ter que passar por cima. Você vai se divorciar? Se você não vai se divorciar, por que você vai ficar batendo na tecla que te fere sempre? Por que você vai ficar trazendo à tona coisas que às vezes já foi esquecido por a outra parte, mas você não deixa ficar esquecido porque você faz questão de relembrar? Nós precisamos dar votos de confiança assim como Deus nos dá. Aí sabe aquela história, pastor, que às vezes me choca muito? E muitos cristãos pregam isso? Eu te perdoo, mas é você lá e eu aqui. Não foi perdão. Isso não é perdão. E você não quer ser perdoado dessa forma. Porque se quando você pecou pela primeira vez e você tivesse pedido perdão para Deus, ele fala assim, te perdoo, você fica para lá e deixou para cá, você ia querer? Era perdão? Perdão significa voltar à origem. Se você perdoou de fato, de verdade, você vai voltar à origem daquilo. Então, se não é perdão. Então, nós precisamos entender que quando eu perdoo, eu vou passar por cima daquilo, custe o que custar. Eu vou dar novos passos. Eu vou caminhar. Quando nós ficamos presos em coisas passadas, o que é passado, pastor? O que você brigou lá na sua casa, antes de vir para cá, para o encontro, é passado. Ficou lá. Deixa para lá. Deixa as coisas velhas para lá. Porque é isso que você fez? Você e eu somos novas criaturas. Então vamos aprender a largar aquilo que não é bom para lá. Vamos aprender a sentar e resolver as nossas diferenças. Diferenças não são ruins, são ruins quando não sabemos compartilhar. Mas as nossas diferenças nos fazem pessoas melhores. Porque naquilo que ele não é bom, eu posso suprir. Naquilo que eu não sou boa, ele pode suprir. Então nós conseguimos ser um casal forte. Mas às vezes as nossas diferenças, em vez de nos unir, elas nos separam. Porque eu não quero, na realidade, entender que eu não sou boa em tudo e que eu preciso dele, que ele é melhor que eu em muitas coisas. E ele não quer entender que eu sou capaz de coisas que ele não é em algumas áreas e que nós não estamos aqui como rivais, nós estamos aqui como um casal. Então essas coisas vão se juntar. Essa aliança vai ficar inquebrável. Essa aliança vai nos fortalecer.
comunicação eficaz entre o casal, o marido ou a esposa falar A e a outra parte entender A, falar B e ele entender B. Porque se vocês estão num diálogo, estão numa conversa, um fala A e a outra parte está entendendo C, D, outra coisa, a comunicação está falha. Precisa corrigir, porque tudo precisa ser conversado. Queridos, com certeza, boa parte daquilo que nós vamos falar para vocês hoje não é novidade. Vocês já podem ter ouvido outros pregadores, outros ministrantes falarem, mas a diferença está na prática. Repita comigo. Na prática, se aperfeiçoa a conduta. Então você precisa mudar alguma coisa no seu casamento, você precisa praticar. Precisa praticar. Não adianta apenas ouvir. Eu e minha esposa, como eu falei, nós temos 26 anos de casado, 32 de convivência e um pouco mais de 15 anos, pastor, que nós trabalhamos com família, casais. Então, ou seja, nós não começamos estando aqui, não está ministrando. Não. Para começar, existem estudos que dizem que o período de conflito num casamento, o período difícil, é de 3 anos. Né? E os estudiosos dizem isso por quê? Porque é o período de conhecimento, né? Que um na realidade está conhecendo o outro, está se adaptando. É 3 anos. O meu período dela de adaptação, sabe quanto tempo foi, queridos? 7 anos. Só vocês terem ideia, eu terei foi uma bênção. 7 anos. E 7 anos assim, aonde infelizmente nós não tínhamos, né, suporte, às vezes não tínhamos apoio, né, muitas das vezes, né, ela falou, como ela disse, né, para não matar, falou, te largo, só que eu tinha uma estratégia, né. Homens, aprendam uma coisa, você precisa ter estratégias para manter o seu casamento. Pensa, porque se você não tivesse estratégia, ela se eu não me engano, nos primeiros 6 meses, 8 meses que a gente estava morando junto, um pouco mais que isso, pode juntar suas roupas e ir embora, não quero mais não. Não quero mais. Ela muito nova, eu muito novo, não quero mais. Aí eu pegava, toda vez que ela falava isso, eu quero me separar. Eu falava, não, você quer mesmo? Então faz o seguinte, daqui um dia, amanhã, depois de amanhã, se você realmente quiser, você faz a minha mala, junta tudo, põe dentro e eu vou. Rapaz, ela não teve certinho, né? Passava um dia, 2 dias, esperava e ela nunca fez a mala. Estratégia, você precisa ter estratégia de comunicação para ser efetivo. Mas isso é dos dois lados, tanto para a esposa quanto para o marido. E é como eu falei, e nós, né, depois de 7 anos de muita luta, muito sacrifício, muita dificuldade, começamos a ouvir, né, começamos a participar, começamos a ser ministrados e decidimos não só ouvir, mas decidimos praticar. E foi a prática que fez a mudança e fez a diferença na nossa vida e no nosso relacionamento. Foi a prática que ensinou a ela que não é todo problema que vira assim e fala, vou me divorciar. Como se fosse fácil e simples assim, né? Então é a prática daquilo que você vai ouvindo que vai fazendo diferença e que pode mudar coisas no seu casamento. Ah, pastor, nós já deparamos com situação que você encontra algumas coisas, né? Você faz algumas perguntas para o pessoal que está participando e você se depara com algumas respostas inusitadas. Você é perfeito? Você homem é perfeito? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Você mulher é perfeita? Sim. Está vendo aí? Coisas inusitadas. Não, né? Porque a perfeição só em quem? Só em Deus. Só em Deus a perfeição. O dia que nós nos tornarmos tão bons aqui, sabe o que acontece? Jesus vem e nos leva. Você já está bom demais para essa terra. Então você vai ficar bom aqui do meu lado agora. Então, como que um casamento entre 2 pessoas imperfeitas pode existir algo perfeito? É possível? Não, porque daquilo que é imperfeito não tem como ser perfeito. Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, né? Porque, como minha esposa falou, quando a mulher é jovem, isso é mais da mulher, né? Só vou casar com um príncipe encantado, pintado num cavalo branco, vou morar num palácio,
e de repente vem um burrinho, uma bicicletinha, vai te levar para morar numa vila lá no final de Goiânia. Cadê o príncipe? Cadê o cavalo? Cadê o palácio? Né? E aí começam os problemas. Mas o que eu quero que você entenda é que não existe casamento perfeito. Porque não existe nada perfeito de duas pessoas imperfeitas. Mas existe casamento abençoado. E o seu casamento, o meu casamento, o nosso casamento pode ser abençoado. E ele é abençoado quando nós conduzimos o nosso casamento de acordo com a palavra de Deus. Ouvindo e praticando, queridos, praticando. Quantos aqui são profissionais de alguma profissão que exige prática? Mecânico, por exemplo. Tem algum mecânico aqui? De alguma coisa? Você não quer vergonha não, irmão. Quando você começou a trabalhar com mecânica, você sabia fazer tudo? Quantos anos já tem de mecânica? Hoje você já entende e manda de muita coisa, né? Mas por quê? Porque você foi aprendendo e foi praticando. Foi aprendendo e foi praticando. E é assim. No casamento não é diferente. Lembra que eu dei o exemplo do chinelo? Se o chinelo incomoda a sua esposa, você vai começar a praticar o quê? Mesmo que para mim não tem nada a ver, vou começar a praticar. Vou tirar de lá. Amor, onde é que você quer que coloque, minha princesa? Não, quero que põe aqui. Aqui. Vou praticar. No outro dia eu deixei lá, prática. Vou lá, pego, mesmo contrariado. Porque a gente faz isso contrariado. É assim ou não é? Porque para mim não tem nada a ver. Deixa esse chinelo aqui. Mas por amar a ela, vou lá, vou pegar. Prática. Pratiquei tanto com o chinelo que acostumei. Pratiquei tanto com a toalha que acostumei. Prática. Igual se você ouvir, acontece uma vez, duas, você não se esforça, você vai repetir e vai voltar sempre ao mesmo ponto. Isso a gente chama de pontos de conflito, que às vezes é desnecessário. Queridos, quantos de vocês já ouviu ou conhece um casal que é casado há muitos anos, 15, 20 anos, e de repente você ouve a notícia assim, olha, fulano de tal, eles se divorciaram. Conhece alguma situação assim? E aí você fala assim, nossa, fica até surpreso, né? Mas do nada, você divorciou. Não foi do nada. Foi uma série de pontos de conflitos que foram acumulando. Sabe aquela expressão que fala, varrer a sujeira para debaixo do tapete?